Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas. Eu tenho que ficar aqui, né, Luiz? Hein, Godines? Tem que ficar aqui, né? Por causa do YouTube, né? Seja muito bem-vindo também, você que está em casa. É uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho do que Deus tem colocado no meu coração. E o mais legal de tudo é que, na semana passada, o Luiz veio falar de um cara que na verdade, que ele existe, né? Que não é imaginário, né? Muitas pessoas podem achar que o Espírito Santo é um sentimento, é uma forma. Na verdade, ele é tudo isso e não é isso. Ele é real, ele não é imaginário, ele existe. E hoje eu vou contar quem é o cara. Tá? Vou falar um pouquinho de quem é o Espírito Santo de Deus. Ok? Para a gente começar, eu queria fazer uma colocação que é importante. Eu sempre tento trazer as coisas para o dia a dia, né? O quanto que a gente consegue absorver. Na verdade, a igreja, né? A nossa igreja, vamos ser mais específico, ela nos prepara para o dia a dia. Então, tudo aquilo que a gente... Aqui é um equipamento, a gente vem ter um treinamento para enfrentar a nossa guerra lá fora. Eu costumo falar sempre isso, aqui dentro é muito fácil. Aqui dentro não tem ninguém querendo puxar o nosso tapete, aqui não tem ninguém querendo bater na gente, brigar com a gente, roubar a gente. Então, em suma, dentro da igreja é muito fácil. E a gente veio aqui justamente para se equipar, né, para treinar, para enfrentar o mudão aí. Então, a minha pergunta é a seguinte, né? O quanto de auxílio, aqui dentro da igreja a gente tem auxílio, certo? Toda a liderança está aqui, o nosso time de membros estamos aqui, nós ajudamos. Eu falei de prioridades recentemente, vocês são a nossa prioridade. Mas aqui dentro a gente tem isso. E lá fora? E no escuro do nosso quarto? E na hora de tomar a nossa decisão? Quem é que nos ajuda? E é um pouquinho disso que eu vou falar hoje. Para a gente começar a falar, então... Você passa aí, Rafa? Então, pode passar. Para a gente começar a falar, então, eu vou trazer a história, uma história bíblica que nos remete a quem é o Espírito Santo de Deus. Mas mais do que isso, né? Por que o Espírito Santo de Deus é tão importante quanto Jesus e é tão importante quanto Deus? Na verdade, eles são um só. Mas por que eles são importantes de fato para o nosso tempo? Por que o Espírito Santo é tão importante para a gente? Né? Lá em João 14, de 15 a 31, você coloca aí, Rafa, por favor. É uma história que conta um pouquinho Jesus falando do que viria após ele, né? Ou seja, a gente sempre fala que a gente viveu o tempo da graça, né? Mas tem o tempo da superabundância da graça, né? A gente viveu o tempo da lei, do Velho Testamento. E aqui eu não estou falando cronologicamente, tá, gente? Eu estou falando de espiritualmente mesmo. A gente estava preso, a gente estava no Velho Testamento, a gente vivia sob o domínio das leis, a gente estava condenado. E hoje a gente vive o tempo da graça, o tempo em que nós somos libertos, em que nós somos livres, em que nós podemos, de fato, dizer que minha vida não está condenada, eu tenho uma luz. E virá o tempo da supergraça, né? Que é aquele dia em que eu vou vencer o mal, aquele dia em que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira, e eu vou restituir, eu vou recuperar tudo aquilo que eu perdi, que me levaram, que me roubaram. Então, este é o momento em que a gente está vivendo agora, que é importante a gente ver. Por quê? Porque Jesus anuncia o tempo da supergraça, né? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Guarde este nome aqui, tá? Conselheiro. E começa a pensar aí o que é ser um conselheiro, porque a gente vai falar disso também. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar sempre. O Espírito da verdade,
O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui é importante a gente lembrar de uma coisa, gente. O Espírito Santo de Deus, ele está presente para todo mundo, mas o mundo não o conhece, o mundo não o reconhece, melhor dizendo. Nós o conhecemos e o reconhecemos como tal. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. E naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Outro ponto importante, revelação. Me revelarei a nós. Jesus está falando que ele vai se revelar a nós. Ele vai se revelar a nós. Disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Pois vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço o que o meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos daqui. Gente, tem algumas coisas que são importantes aqui da gente falar neste texto. Coisas que fazem nós pensarmos em quão importante é o Espírito Santo de Deus. Primeiro, a gente vai falar daqui a pouquinho dos atributos dele, mas ele é o conselheiro, ele é um ajudador, ele é, o que mais? Ele é um cara que está presente em todas as horas. Só que tem uma coisa que é extremamente importante e que essa é uma revelação que Deus me deu. Ele não faz nada sozinho. Ele ajuda, ele aconselha, ele não põe a mão para fazer. E a gente vai ver que nós somos o método de Deus para ser feito. Mas ainda, Jesus está falando que ele vai se revelar a nós. Os apóstolos viveram 3 anos de ministério full, vamos dizer assim, com Jesus Cristo e conheceram Jesus desta forma. Um cara espetacular, um cara maravilhoso. E Jesus anuncia aqui que vai vir um outro cara, um terceiro cara, que vai ser ajudador, vai ser conselheiro, e que é o Pai e ele juntos. Se a gente parar para pensar a força desse Pai e Filho juntos, se concentrando no Espírito Santo de Deus, a gente tem a dimensão de quem é o Espírito Santo para a gente. Não é um amigo imaginário. Seguindo aí, a gente começa com a definição do Espírito Santo. A Bíblia, falando um pouquinho, a Bíblia ela é traduzida do grego no hebraico, que são as línguas originais, porque eram as línguas daquela época, e a palavra parakletos é a palavra que traduz o Espírito Santo de Deus.
Quando a gente vai estudar o que é Paracleto, e ainda não vou entrar na definição dele, eu vou entrar daqui a pouco, uma coisa me chamou a atenção, e que vale a pena a gente guardar. Primeiro, é uma pessoa extremamente preciosa. Pessoa preciosa. Por que é uma pessoa preciosa? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Não é um vento, não é um cheiro, não é um arrepio, não é o fogo, não é a pomba. Não é nada disso. E se vocês prestarem atenção, prestem atenção na apresentação, tá? Você de casa também. Você manda mensagem para a gente aqui, porque eu quero saber depois qual é a continuidade, o que tem de relação entre os slides quando tiver a foto das pessoas. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso texto, então preste atenção, tá, gente? Depois vai ganhar um abraço aí. O Espírito Santo é uma pessoa, ok? Uma pessoa extremamente importante. E sem ela, é muito difícil a gente viver o tempo da graça. Aí a gente volta para o tempo da lei, onde o Espírito Santo era preso, era liberado em porções para pessoas. Se a gente lembrar dos grandes homens do Antigo Testamento, todos eles, quando faziam as coisas erradas, eles estavam afastados do Espírito Santo de Deus. E talvez o cara mais consciente disso era Davi. E Davi falava: não se afaste não se afaste de mim. Por quê? Porque longe do Espírito Santo ele ia fazer bobagem. Tanto é que fez inúmeras. Talvez até mais que a gente. Mas o Espírito, quando se apossava dele, quando o Espírito enchia Davi, era um cara imbatível. Só que, de novo, eram em porções. Agora, depois que Jesus subiu aos céus e nos falou que ia mandar o outro ajudador, por quê? Porque Jesus era uma espécie de ajudador. Só que ele era um ajudador que punha a mão na massa. O Espírito Santo, ele é o outro ajudador que nos aconselha, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, quando Jesus falou que ia mandar o outro ajudador, a gente tem que ter a consciência de que, sem ele, é impossível a gente agradar a Deus. É impossível a gente viver o tempo da graça. É impossível a gente atingir o tempo da supergraça. Continuando, a definição de Paracletos é a palavra grega traduzida como consolador ou conselheiro é Paracletos. E também pode ser traduzida como encorajador, advogado, auxiliador e ajudador. É importante entendermos que o Espírito Santo é o nosso ajudador, mas ele não faz nada sozinho. Não achem que o Espírito Santo vai trazer o trabalho até a sua casa. Não ache que o Espírito Santo vai trazer a meta até a sua casa para você bater. Tem um ditado muito antigo, né? Minha mãe fala: Deus ajuda quem cedo madruga. E, de fato, este é o Espírito Santo de Deus. Se disponha, ande, age. Eu sempre falo disso. Ação, o verbo, agir. Jesus é o verbo. O Espírito Santo é o verbo. Deus é o verbo. Não podemos ficar parados. Eu não faço absolutamente nada sem Jesus, sem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não faz absolutamente nada sem mim também. Para o reino. Ele não faz nada sozinho. Seguindo aqui, Rafa.
Jesus disse que viria o outro ajudador. Jesus disse que viria o outro ajudador. Perfeito. A palavra paracletos, ela pode ser entendida como ajudador. Ele nos capacita com um querer ou um desejo de seguir Cristo na fé. Vocês entenderam por que não dá para eu agradar a Deus sem o Paracleto, sem o Espírito Santo? Por quê? Porque ele é um ajudador, ele me ajuda a querer estar sempre debaixo da graça de Deus. Ele me ajuda, mas eu tenho que estar lá, eu tenho que querer. Mas ele dá aquele buster, né? Ele ajuda a gente. É um advogado, porque ele nos lembra que Deus é por nós e nos ama. Gente, esqueçam os santos deste mundo. Eles não podem fazer absolutamente nada. Aliás, eles podem nos interceder, pedir para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, mas se não for a vontade de Deus, esqueçam. Eu e você, nós somos intercessores, nós fazemos a mesma coisa. Mas o Espírito Santo de Deus é o nosso advogado. Ele nos lembra que Deus é por nós sempre. Continuando. Conselheiro, como a gente já falou, ele é o nosso mestre e guia em como entender a palavra e a palavra de Deus para a nossa vida cotidiana com sabedoria. Aqui está uma das principais características ou definições do Espírito Santo. Ele nos capacita para o dia a dia. Ele nos capacita para o dia a dia. Ele não nos capacita para ficar lendo a Bíblia e guardar ela em casa no Salmo... É um salmo aí que eu não sei qual que é, 71, 91. 91, aberto lá na coisa, e que todos os problemas, a nossa casa está salva. No começo dessa pandemia, a gente teve uma revelação nessa igreja, eu não lembro quem falou, acho que foi o Zé Carlos, que a gente deveria passar azeite nos umbrais das nossas portas. Pois na minha porta eu passei. E, eu acredito que é a fé, o Covid não me tocou ainda. Mas não foi porque eu li o Salmo 91. Também foi. Mas foi porque eu agi. E o Espírito Santo de Deus, ele age a partir do momento em que você age e que você dá o passo. Ok? Então, ele é o nosso conselheiro. E ele é o nosso consolador. E deu ruim. Ele nos consola. Ele é o nosso incentivador maior e mais compassivo no momento de dificuldade, de necessidade. Por quê? No momento de dificuldade e de necessidade, acho que muitas pessoas já passaram por este momento. E é muito difícil sair de lá. Quando você vê a coisa preta, você só consegue enxergar o preto. Você não consegue enxergar a luz. E aí você precisa do Consolador. E este é o Espírito Santo de Deus, que ele nos enviou, que Jesus anunciou que viria para nos ajudar, para nos consolar no momento de dificuldade, porque ela viria, ela vem e ela vai continuar vindo. Ok? Adiante. A gente começa a olhar, então, o Espírito Santo de Deus como algo que nos é muito prático, muito para o nosso dia a dia. E aí, eu fui buscar lá na Bíblia, se todo mundo sempre foi assim. De novo, Jesus esteve com a galera lá 3 anos, junto, bonitinho, fazendo o trabalho dele, o pessoal vendo o que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, alguns Jesus pedia para não divulgar, mas, em suma, as pessoas viam o que Jesus fazia. É muito mais fácil você acreditar naquilo que você vê, principalmente para a metade visual que tem aqui, né? A mulherada é visual, vê, acredito. Óbvio que eu não estou falando que isso... aqui a gente acredita muito na fé, mas tem um monte de gente que é visual. Quantas pessoas no trabalho só conseguem aprovar um projeto se conseguir colocar no papel? Aquele termo, você quer que eu desenhe? É justamente para que as pessoas entendam visualmente. Então,
não era diferente lá 2000 anos atrás. Jesus fez um monte de coisa, a galera viu e enchia a igreja. Pois bem, fui investigar como eram as características das pessoas, dos cristãos daquela época, né? E me chamou a atenção 3 coisas, que, de novo, a gente se encaixa nessas coisas. Em 3 tipos de cristão. O primeiro cristão é aquele que foi batizado, que é chamado de cristão, foi batizado, mas nem sabe que o Espírito Santo existe. Olha lá o que está escrito em Atos 19:1. Depois vocês procuram na casa de vocês, eu vou ler aqui rapidinho. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Vejam bem, aqui é o apóstolo Paulo, eu gosto muito de falar de Paulo, mas eu não vou repetir aqui. Mas o apóstolo Paulo, um homem cheio de Deus, que teve um encontro com o Espírito Santo de Deus avassalador, mudou nome, mudou a vida, deixou de ser matador de cristão para ser talvez o maior apóstolo de Cristo. Já tinha feito uma visita lá para Éfeso, estava em outra cidade, voltou para Éfeso e encontra a galera nessa situação. Tem cristão aqui? Tem. Vocês já receberam o Espírito Santo? Que Espírito Santo? Então existem esses cristãos, né? Isso aconteceu lá na cidade de Éfeso, eles também eram chamados de cristãos, porém, hoje, ainda existem muitos cristãos desta forma dentro das igrejas, que eles não reconhecem o Espírito Santo como uma pessoa. E existe um processo, existe uma mudança de atitude deste cristão para ir para o segundo nível, que eu vou falar daqui a pouco. Mas aqui a gente começa a entender que existem pessoas dentro da igreja que nem sequer ouviu falar do Espírito Santo de Deus. Ok? Mais ainda, página seguinte. Entramos no segundo tipo de cristão. Esse segundo tipo de cristão, ele fala que é aquele que já foi batizado, mas ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo. Ele sabe do Espírito Santo, ele sabe que tem, e se a gente pedir para levantar a mão aqui, quem não recebeu o batismo do Espírito Santo, eu tenho certeza que vai ter alguém ainda. Isso não é demérito, não, e tudo bem, não tem problema isso. O ponto é que existem mais dificuldades se eu não agarrar o mundo sobrenatural. Olha o que a Bíblia fala, né? O reino de Deus, ele não é conquistado à força, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, se eu não tenho o Espírito Santo de Deus, se eu não consigo estar cheio dele, eu não consigo implantar o reino, eu não consigo fazer o que Deus pediu para que eu fizesse. A minha tarefa, o meu amigo real, que viabiliza eu fazer todas as coisas. Sabe Sansão? Então, o Espírito Santo de Sansão era o cabelo. Enquanto ele tinha cabelo, ele fazia as coisas. A hora que desligou o cabelo, não fazia mais. O nosso Espírito Santo está dentro de nós. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Veja o que está escrito lá em Atos 8. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Só lembrando que Samaria não era uma região de judeus, tá? Não era uma região que Pedro esteve, porque Pedro cuidava do mundo judeu da época, né? E Paulo ia para a guerra para o mundo não judeu. Então, Samaria já era um povo estrangeiro, vamos dizer assim. Então, já tinha ouvido falar de Deus, de Jesus. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre nenhum deles, e eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, para a gente entender aqui, né? Lá em Samaria, o Espírito Santo estava
naquele lugar, mas ele não tinha manifestação visível. Por quê? Porque todo mundo estava retraído, estava se guardando, estava com medo. O que é isso? O que não é aquilo? Hoje nós temos cristãos que foram batizados, mas que ainda não tiveram experiência profunda com o Espírito Santo. Por isso, não beberam a aguinha que passarinho bebeu. Não bebeu essa água, ele não consegue entender a dimensão do que é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não adianta eu, o Elvis, Luiz, Norberto, Wagner, ou quem que você estiver escutando falar do Espírito Santo, falar do Espírito Santo de Deus, se você não provar. Se você não provar, você vai ter uma dimensão muito pequena, diria eu, e infelizmente para você. Ok? Partindo para o terceiro tipo de cristão identificado naquela época, né? É o que foi batizado, e óbvio, o que já tinha sido batizado também no Espírito Santo, e que estava cheio do Espírito. Olha o que aconteceu lá em 2 versículos. Primeiro, em Atos 2, 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. E depois, lá em Atos 13, fala o seguinte: e os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Então, aqui a gente já começa a ver algo mais a nossa cara, né? Algo mais que tenha o nosso DNA, o que a gente aprende aqui, né? Ministério quíntuplo, ação, cheio do Espírito Santo, onde toca vira fogo. A experiência do batismo do Espírito Santo ocorreu naquele lugar e ocorre aqui. Quem busca essa experiência de se abrir completamente com o Espírito Santo de Deus, prova de algo que não tem volta. É só lembrar do apóstolo Paulo, e eu já citei ele aqui também hoje. Mas cheios, nós precisamos nos quebrantar, nos render ao Espírito Santo sem reservas e nem resistência. Por que isso é importante? Porque é o que eu estou falando para vocês aqui do gostinho. Se eu receber algo pequeno do Espírito Santo, e às vezes eu posso achar que ele é imenso, mergulhei num rio, eu me esqueço do oceano, que é o Espírito Santo. Mergulhei num lago, eu me esqueço do rio, que é o Espírito Santo. Então, eu preciso perder qualquer tipo de resistência. Eu não posso achar, eu não posso pensar, eu só tenho que mergulhar. Não sei onde vai dar. O Espírito Santo sabe e cuida de tudo. Ele não é o consolador, ele não é o ajudador, ele não é o nosso advogado. Se eu creio nisso, eu mergulho. E eu tenho certeza que o mergulho que a gente vai dar lá abre uma outra dimensão. É o portal de Nárnia, né? Quem assistia lá, Nárnia. Passou dali, cara, é outra vida. Ok? E aí, na próxima página, tem um texto que eu gosto muito dele, me relembra muito, não fazia parte, mas na hora que eu estava repassando o material, eu falei, cara, a gente tem uma promessa. Mais do que o Espírito Santo como ajudador, como consolador, mais do que isso, e que já é tudo, mas a gente tem uma promessa. O cara não ia nos deixar sem ninguém, desamparado. Lembrar que esse texto que eu vou ler, ele é lá do Antigo Testamento, de um profeta que não era o cara mais messiânico, né, da época. Este era Isaías, mas também fala em Isaías, e eu não quis trazer o texto, porque eu gosto desse texto de Ezequiel, que fala o seguinte: eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí
vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esta é a maior promessa que a gente tem para as nossas vidas. Lembrando, o coração, o espírito novo. Na nova aliança, né, que é o tempo em que a gente vive, o tempo da graça, a gente não tem mais um coração, a gente recebe um novo espírito. O coração, ele era lá no Antigo Testamento, por isso que era um coração de pedra. Se a gente conseguir traduzir, fazer o depara para o Novo Testamento, hoje o coração é espírito, e eu recebo um espírito novo quando eu me rendo ao poder de Jesus na minha vida. Pois bem, estaremos sempre caminhando com o Espírito Santo ao nosso lado. Estaremos sempre caminhando com o Espírito Santo ao nosso lado. Por quê? Ele é o nosso ajudador, consolador, advogado. Ele está presente em todos os momentos das nossas vidas. Mas mais do que isso, né? O reino se constrói somente no poder do Espírito Santo de Deus. Não adianta a gente achar que a minha qualidade... mas eu me formei no MIT, em Harvard. Nosso amigo Wagner ali tem diploma de Harvard. Por isso que ele faz todas essas maravilhas no reino. Não adianta, rasga o seu diploma, Wagner. Brincadeira. O reino de Deus, ele é feito por conta do Espírito Santo de Deus. Se não for no Espírito, as nossas habilidades de nada valem. E a gente tem que buscar as habilidades deste mundo. A gente tem que estudar, a gente tem que fazer curso nas melhores instituições, a gente tem que fazer o melhor. Eu recebi recentemente uma notícia de uma pessoa que trabalha comigo, que o filho dela ficou, acho que uns 3 anos, estudando, reestudando, para entrar no ITA. Quem conhece de universidade aqui sabe que o ITA é uma baita de uma universidade, talvez uma das melhores do Brasil, muito difícil, muito mais difícil do que entrar em FUVEST, na USP. E esse menino estudou em bons colégios, a mãe se desdobrava para pagar o colégio do menino, e ele ficou 3 anos fazendo cursinho para entrar no ITA. Pois bem, ela me mandou mensagem esses dias falando que o filho dela entrou na FGV. E aí, quando a gente fala de FGV, eu gostaria que as minhas filhas estudassem lá, tá? Qual é a primeira opção para você, Emerson? FGV. Eu não estudei lá, mas eu gostaria que elas estudassem lá. Mas por quê? Óbvio que eu estou falando isso do meu coração, elas nem sabem o que elas vão ser ainda, o que elas querem fazer. Mas por quê? Quando ela falou isso, eu falei, cara, na minha cabeça, né? Mas, Flávia, você gastou o dinheiro que você tinha, o que você não tinha, ainda mais 3 anos de cursinho para ele entrar no ITA. Aí ele entra numa faculdade privada, paga, e é talvez uma das mais caras. Pois ele conseguiu 100% de bolsa. Por tudo aquilo, pela nota que ele tirou no Enem, pela nota que ele tirou no vestibular da faculdade, ele entrou com 100% de bolsa. Eu falei assim, era isso que eu queria também para mim. Por quê? Ela se entregou de tal maneira para fazer o filho, deixar este tipo de legado para o filho, que a gente não faz para o Espírito Santo. A gente faz tudo pela metade. Eu vou ler um capítulo hoje, leio meio da Bíblia. Não, amanhã eu leio o resto. Não, a gente tem que se entregar por inteiro. A gente tem que fazer por inteiro. E veja bem, eu sei que todo mundo tem dificuldade. Eu sei que todo mundo, de uma maneira ou de outra, sofre. E a gente fica criando empecilhos. A gente fica criando dificuldades. Se somada às que a gente já tem naturalmente, óbvio que a nossa vida fica uma dificuldade e o trabalho para o Espírito Santo de Deus é muito maior. E ele não reclama disso não, tá? Eu já falei que ele nos quer por inteiro.
com o que é bom e o que é ruim. Não dá para a gente chegar lá e separar metade do Emerson e falar assim, olha, ó Deus, essa aqui é a metade boa do Emerson. Recebe aí. E a metade ruim fica lá debaixo do tapete. E ó, enquanto você recebe a minha metade boa, eu estou tentando mudar a velha, a ruim. Não. Ele nos recebe por inteiro. Então não dá para a gente separar as coisas. Mas por que eu falo isso? Porque a gente fica criando dificuldades. E às vezes, a gente tem que pôr para pensar, da mesma forma que a gente tem o Consolador, o Ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, que nós, eu e você, nós não sejamos pedra de tropeço de ninguém. Que por conta da nossa carne, a gente não faça com que uma família seja destruída. E aqui eu estou falando do pecado. O Espírito Santo, ele nos afasta do pecado. E às vezes a gente quer, eu gosto de futebol. Então eu vou para o futebol. E deixa a família em casa. 1, 2, 10. Vai chegar uma hora que vai dar ruim, né? E mesmo assim, a mulher, estou falando do homem aqui, né? A mulher, ela quer manter a unidade familiar, ela quer manter a comunhão com o Espírito Santo de Deus, ela quer manter o seu relacionamento, ela quer continuar fiel. Mas o homem destrói a família. E a mulher também tem as mazelas dela, né? Que não vou falar porque não é próprio para falar, mas às vezes o homem quer manter ali a sua unidade, a sua fidelidade com o Espírito Santo. E ele vai até onde dá. A gente tem um problema, né? Um dos defeitos que a gente carrega aí de Adão é que a gente faz a maioria das coisas que nos traz comodidade. Enquanto é cômodo para a gente vai seguindo. Na hora que deixa de ser cômodo, não serve mais. E está errado. A gente tem que cortar no começo. Cortar no começo. E aí, se a gente tem ainda dificuldades aqui entre casais, eu falei especificamente de casais, mas jovens, de novo, a prioridade é você. A gente tem que conversar, a gente tem que falar para que as coisas se resolvam. Por quê? Porque o Espírito Santo está agindo ali. E ele quer agir mais. Mas, voltando aqui, então, o reino se constrói no poder do Espírito Santo. Se eu não usar as minhas vontades para que o reino seja estabelecido, ainda que eu seja o maior desbravador, ainda que eu seja o Paulo de Tarso da atualidade, eu não vou conseguir implantar uma igreja. Porque eu estou fazendo somente por causa de mim. E não por causa e não no Espírito Santo, né? Então o poder ele está no Espírito Santo de Deus e eu uso as minhas habilidades para que o reino se estabeleça. De novo, o Espírito Santo não faz nada sozinho. Ele precisa da gente para fazer a obra, para fazer o reino. Por quê? Porque nós somos o método de Deus. Tudo para a gente fazer, quem estudou administração aí sabe, né? Ou engenharia de produção, que no fundo é administração de empresas, brincadeira, engenheiros, é uma brincadeira que eu faço, mas, brincadeira, tá? Quem estudou administração sabe que tudo tem um método, tudo tem um processo, uma forma. Não adianta a gente atropelar processos, porque a chance de dar errado é muito grande. Pois bem, muitas vezes a gente quer atropelar processos da nossa vida espiritual e a gente acaba caindo do penhasco. O que Deus fez é que nós somos o método. Deus conta conosco para fazer a sua obra. E para isso, Ele deixou o Espírito Santo, o outro ajudador, para que a gente faça a obra. Gente, eu já me peguei 200 vezes falando que Deus poderia fazer tudo. Seria tão mais fácil Ele pegar essa cadeira, como diz lá, né, pegar o burrinho e fazer o burrinho. E Ele pode fazer isso, mas Ele não quer, Ele precisa da gente. Por quê? Porque nós somos o método dele. O método de construção do reino e implantação passa por nós.
Então, eu e você, nós temos que estar dispostos a ser cheios do Espírito Santo para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida e, a partir da nossa vida, o reino seja implantado. Somos o método de Deus. Se não fosse assim, talvez a maioria das dificuldades desse mundo não existiriam e talvez o cristão já não existisse mais, né? Porque se Deus não precisasse de nós para que as coisas fossem implantadas, a gente, muito provavelmente, não existiria aqui. Eu vou dar alguns dados para vocês sobre isso, né? O primeiro deles é o que fala do que está sendo dito hoje na televisão. Então, e aqui eu não estou falando para você não assistir televisão, eu não estou falando para você não jogar bola, eu não estou falando nada disso, eu estou falando para você pensar. Por quê? Se eu paro para pensar no que me faz bem, lembra que eu falei para vocês que quando eu vejo a coisa preta, é difícil eu ver a luz? Quando eu estou vendo algo que me é cômodo na TV, é difícil eu ver a luz. Quando eu estou vendo algo que é cômodo no jogar bola, afinal de contas eu preciso ficar fit, né? Voltei 3 quilos mais gordo aí das férias por culpa do Espírito Santo. Lógico que não, né? Eu comi demais. E vou te falar, a gente, enquanto é cômodo, eu arrumo desculpa e eu não passo para o estágio adiante. Pois bem, quando a gente olha o que está passando na TV, e se vocês puxarem o fio da meada aí, vocês vão entender que na década de 50, não existiam tantas barbaridades como existem hoje. Existiam filhos matando pais, pais matando filhos, homens se prostituindo, mulheres se prostituindo, homens dormindo com homens, mulheres dormindo com mulheres, todo mundo dormindo com todo mundo. Existia, mas num grau muito menor do que existe hoje. Então, existe uma máxima que fala que a vida imita a arte. E é isso que tem acontecido. Então, todas as vezes que a gente vê na TV algo que não seja agradável aos olhos do Senhor, e a gente não se arrepia, se revolta com aquilo, nós estamos deixando que aquilo impacte as futuras gerações. Quando eu vou para o futebol e aquilo vai destruir uma família, eu estou deixando, porque é cômodo para a gente e porque eu preciso emagrecer? É cômodo para a gente deixar dessa forma e eu estou destruindo as próximas gerações. Eu sempre lembro de algumas coisas que eu aprendi na igreja, e todas as vezes que eu falo com as pessoas que se encontram na mesma situação, eu me lembro exatamente o dia que fulano falou para mim, que Beltrano falou para mim, e que o Espírito Santo me revelou. Mas eu vou dizer algumas coisas. Quando a gente fala de maldição hereditária, a gente está falando de algo que é real. Só o Espírito Santo de Deus para quebrar isso. Por quê? Porque Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso auxiliador. E se eu não entender isso, eu vou estragar as próximas gerações. Então, homem e mulher aqui dessa igreja, se há algo que você ainda acha que não tenha o dedo de Deus, fala comigo depois. Não quero expor ninguém, mas fala comigo, porque você está estragando a geração futura. A gente viu aqui o começo, né? Vocês viram como a nossa categoria de base está vindo, né? Bela, a Amanda, sem falar das meninas, a Nick, que já são as veteranas, as tias, né? Mas só para vocês verem como a gente tem tratado essa turma. E um descuido nosso pode pôr tudo isso a perder, né? Então, pais e mães, de novo, vocês são a minha prioridade. A gente precisa entender isso de fato para que o Espírito Santo haja através das nossas vidas. E se a gente relembrar aqui, né,
todas as pregações que a gente viu, o Luiz falou isso muito bem esses dias, o transformar de Deus, ele vem através das nossas vidas. Mas se eu não quiser, infelizmente, não vai haver transformação. Não vai haver transformação. Talvez vai precisar acontecer o que aconteceu com Paulo, com Saulo na época, né? Chegar lá um anjo do Senhor, cegá-lo, falar algumas coisas para ele acreditar, depois que ele ficou cego, mudo, jogado. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós façamos isso daqui, que você venha aqui para ser treinado e equipado para ir implantar o reino lá fora. E para você implantar o reino lá fora, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Já indo para o final, como a gente faz para aplicar tudo isso no nosso dia a dia? Eu sempre gosto de deixar essa lição de casa, porque, de fato, o que a gente aprende aqui, a gente tem que usar no nosso dia a dia. De novo, vamos deixar o Salmo 91 aberto para ver se todos os nossos problemas somem? Não. Então eu preciso agir. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: nós mudaremos a nossa história somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, não adianta a gente achar que o mágico Elimas, que está lá na Bíblia, vai vir aqui e vai falar assim: Elvis, você era o maior jogador de futebol da tua rua. Abandona a Fernanda e sua vida vai se transformar. Vai, de fato vai acontecer uma transformação na vida dele, mas não para melhor. O transformacional de Deus só vem com o Espírito Santo de Deus. Não adianta não adianta a gente impartir a mão aqui no Daniel, ficar 2 dias aqui em cima do Daniel, orando, intercedendo, a gente vai estar fazendo isso a partir da primeira palavra que a gente falar para o Daniel, a primeira imposição de mãos que a gente falar para o Daniel, Jesus está batendo ali no coração do Daniel. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E se o Daniel não deixar entrar, não vai acontecer nada. Então, a mudança só vem pelo agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E eu estou usando o Daniel, um homem lindo de Deus, todo mundo conhece, como exemplo. O Espírito Santo já entrou, já fez morada, já construiu uma mansão lá dentro do coração dele. Ok? Só vê o fruto aí, né? Categoria de base vem como? Segundo ponto, né? Que é importante ainda enquanto o Espírito Santo está agindo nas nossas vidas. A partir do momento que o Espírito Santo se apodera do nosso corpo, nós fazemos as coisas com mais facilidade, ainda que num primeiro momento seja mais custoso e difícil, mas o grandioso Deus é glorificado através da minha vida. Este, no fundo, é a nossa vontade, é glorificar o nome de Deus. E eu faço isso como? Obedecendo. Eu faço isso como? Deixando o Espírito Santo me encher. A partir de então, eu sou verdadeiramente filho. A Bíblia fala disso, né? Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Logo, eu estou glorificando a Deus. E o nome de Deus está sendo glorificado acima de tudo. Fechamos aqui? Segundo ponto aqui para nós aplicarmos no nosso dia a dia. O Senhor Jesus, Ele já derramou o Espírito. Gente, não acreditem em nada diferente disso. Que você não é merecedor do Espírito Santo de Deus. Independente da situação que você... Independente de você ter sido batizado nas águas, o Espírito Santo de Deus quer te amparar. O batizar nas águas é um processo, e é importante. Mas ele já vem trabalhando com você, ó. Ou você acha que as coisas que aconteceram para você chegar até aqui, foi porque você é o cara extremamente ligado
na melhor estrutura eclesiástica que existe em Barueri. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. E óbvio, o Espírito Santo de Deus que preparou essa turma para te receber. E óbvio que o Espírito Santo de Deus que falou assim, aqui é ministério quíntuplo, aqui é imposição de mãos, aqui tem mestres, pastores, evangelistas. Nós acreditamos nisso. E no conselho é que a igreja é gerida e guiada. Mas não acredite, então, em quem falar para você que você não merece o Espírito Santo de Deus. Tá? Independente da situação, e não quero aqui discutir e nem saber como está, neste momento. Depois a gente pode falar. De novo, você é minha prioridade. Mas o que a gente tem que fazer é receber o Espírito Santo e usá-lo. Também não acredite em quem fale para você que você deve receber o Espírito Santo, sentar aqui na cadeirinha como a Amanda está aqui, só porque eu já falei bem dela. A Amanda daqui recebeu o Espírito Santo, senta, vem aqui, canta uma outra vez e beleza, uhul. Estamos aí, Espírito Santo, uhul. Não adianta. Você tem que usar o Espírito Santo de Deus para a implantação do reino. Você tem que usar o Espírito Santo de Deus para glorificar o nome de Deus. Ok? E o terceiro ponto, que talvez seja um dos mais importantes, e é um versículo que eu gosto muito, porque ele fala o seguinte, lá em Jeremias 29, e Jeremias, gente, eu já falei disso também, é importante relembrar, né? Jeremias é um profeta duro na queda. É aquele cara que traz a realidade, não tem meias palavras. É o cara que é sim, não é não. Muito bacana. Mas é mais custoso você ler fluidamente, né? Como se for... Não, Jeremias tem verdades profundas que vão te trazer os presentes mais escondidos dentro do teu coração. É o que Jeremias faz. Então ele fala o seguinte, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Belo resumo de tudo aquilo que a gente falou hoje, e talvez até do que o Lu falou no último domingo. Se eu buscar o Senhor Jesus de todo o coração, Ele virá, habitará em nós, faremos as coisas que Ele fez e ainda maiores, e vai mudar a nossa sorte. Promessa. Eu creio e vocês deveriam crer, porque essa é a verdade de Cristo para mim e para a sua vida. Não existe outro caminho. Sabe aquele caminho que você passa enfim, numa outra igreja que está escrito, vem aqui, seus problemas acabaram. Sim, seus problemas vão acabar a partir do momento que você buscar o Senhor de todo o coração, deixar que Ele habite em você, fazer as obras que Ele fez e ainda maiores, aí sim as coisas vão começar a mudar para você. Não existe almoço grátis. Se o almoço é grátis, desconfie, gente. Desconfie. O que Deus tem preparado para a gente é isso. Você vem, eu cuido de você, existe um processo, eu te encho, te curo, te restituo, te capacito, e agora eu mudo. Aí você age, e agora eu mudo a sua vida para algo bem melhor. Não sei em que estágio nós estamos desse processo, desse método de Deus, mas é importante a gente se situar em algum lugar. Por quê? Porque a partir do momento em que eu reconheço, em que eu sei quem eu sou, eu sei em que situação eu estou, eu reconheço ao Espírito Santo de maneira diferente, e Ele, de novo, faz as coisas que
dele se espera. Ele quer que nós sejamos uma nova criatura, que o reino seja implantado e que a nossa vida mude para melhor. Amém?